Tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a meditação muda o nosso cérebro, né? Como a meditação transforma para melhor, né, na real, o nosso cérebro. Para isso eu vou precisar falar um pouquinho sobre meditação e sobre neuroplasticidade, ok? Então vamos começar com o conceito de meditação. A gente já viu que existem alguns conceitos, algumas definições, né, de meditação, mas para a gente vale aqui esse conceito aqui, ó, meditação, conjunto de práticas ou de técnicas que treinam a nossa concentração, ok? A nossa atenção sustentada. Tá, o que o treino recorrente da meditação, né, desse treinamento da concentração faz no nosso cérebro? Ele fortalece, né, quando a gente pratica de forma regular, fortalece a nossa capacidade de concentração. Ele desenvolve, tá? Essa nossa capacidade de concentração. Como? Ativando regiões do córtex pré-frontal, é uma área do nosso cérebro, eu vou mostrar aqui para vocês, essa região aqui, ó, que fica atrás da nossa testa, ok? Então, quando a gente medita de forma regular, a gente ativa regiões do nosso córtex pré-frontal, onde se encontra a função da atenção voluntária, que existem assim outros tipos de atenção. Existe a atenção voluntária, existe a atenção involuntária, tá? Então, aí, dentro da atenção voluntária, a gente tem a atenção contínua, a atenção fragmentada. Na meditação, nós estamos treinando a atenção contínua, a concentração, tá? Então, a gente ativa as regiões do córtex pré-frontal, onde se encontram as funções da atenção voluntária e outras funções como. Então, nessa região do córtex pré-frontal, quando a gente treina a meditação, nós estamos fortalecendo a nossa atenção contínua, atenção voluntária, e outras funções também, como o planejamento, também está nessa região, nossa capacidade de planejar, né? Nossa capacidade de tomada de decisão, criatividade, pensamento crítico, a nossa capacidade de regular as nossas emoções, o nosso pensamento abstrato, entre outros, ok? Todas essas funções também são desenvolvidas, né? São transformadas durante a prática de meditação constante. Agora vamos ver aqui o termo neuroplasticidade, tá? Neuroplasticidade, capacidade do nosso cérebro de se moldar, de se transformar, de se alterar. Os cientistas deram esse nome, neuroplasticidade, porque o plástico ele é moldável, ok? Então ficou assim, neuroplasticidade. Podemos também chamar de plasticidade cerebral, tá? Que, de novo, essa capacidade do nosso cérebro de se moldar, se transformar, de se alterar, ok? Então, deixa eu explicar para vocês. O nosso cérebro está o tempo todo se transformando, né? Mas o que transforma o nosso cérebro? O que transforma o nosso cérebro são os estímulos, né? São os nossos estímulos que nós damos para o nosso cérebro no dia a dia, as nossas vivências, ok? Então a gente tem que pensar quais estímulos diários nós estamos fornecendo ao nosso cérebro, né? Como que a gente alimenta, como a gente nutre através dos 5 sentidos, né? O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, né? O olfato, o paladar, né? Quais são nossas experiências diárias, quais são os nossos aprendizados, né? Quais aprendizagens, como nós temos cultivado a nossa mente. Meditar é uma forma de cultivar a nossa mente, né? Nós vamos cultivar uma mente mais concentrada, mais atenta, né? E tudo que fazemos de forma repetida, né, forja o nosso cérebro, está transformando o nosso cérebro, fortalecendo-o ou enfraquecendo. Então isso é muito importante. Nós estamos dando estímulos que estão enfraquecendo o nosso cérebro, estão enfraquecendo a nossa capacidade de concentração. Por exemplo, a multitarefa enfraquece a nossa capacidade de concentração e de atenção, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A meditação é o contrário disso, a gente faz uma coisa de cada vez, ok? Tá.
Então, como a meditação transforma o nosso cérebro a partir da repetição, ok, gente? Da prática constante. Isso é muito importante. Não adianta a gente meditar uma vez por semana, ali 10 dias, não. Tem que ser uma prática diária, constante, né? Então, vamos lá. Quando meditamos com regularidade, ativamos regiões do nosso córtex pré-frontal. Eu já falei aqui, né? Essa região aqui do nosso cérebro, bem aqui atrás da nossa testa. Nós ativamos essa região, que é a atenção. Né? A meditação não é um treino de concentração, não é um treino de atenção. Então, essa é a área do nosso cérebro correlata à função da atenção, ok? Então, quando meditamos com regularidade, ativamos regiões do córtex pré-frontal. Então, o que acontece? Nós desenvolvemos essa região e todas as funções que estão relacionadas, como eu já falei aqui, né? Nós desenvolvemos também essa região, né? Nós estamos ativando o córtex pré-frontal, então aqui vai ter uma ativação, vai ter uma conexão maior de neurônios. Então, essa conexão maior de neurônios que está transformando o nosso cérebro. E quando a gente essas conexões estão acontecendo, elas aumentam o número de conexão, tá? Então, aumenta a estrutura do nosso cérebro e aumenta a qualidade da função, ok? Então, a meditação transforma o nosso cérebro, aumentando a sua capacidade de concentração, de atenção plena, de foco, ok? E diminui, né, a nossa capacidade de distração, de divagação mental. Segundo pesquisas, um cérebro, uma mente mais focada, mais consciente, é uma mente mais feliz, né? Então, tem uma pesquisa que fizeram em Harvard, né, que mostraram que os participantes dessa pesquisa, quando eles estavam mais atentos, mais conscientes no momento presente, eles se encontravam mais felizes. Então, quando a gente medita, a gente está mais concentrado no que a gente está fazendo, a nossa mente divaga menos, então a gente tem menos ruminação mental, a gente fica pensando menos no passado, né, divagando no passado, e viaja menos no futuro, evitando depressão, melancolia, pensamentos catastróficos com relação ao futuro, ok? Né? Então, a gente viu aqui, né, que aí tá. Aí, como a gente está mudando o cérebro? Fortalecendo essas funções aqui na meditação. Então, nós vamos fortalecer dentro da nossa capacidade de concentração a clareza mental. Então, a gente tem mais clareza mental, a gente tem a regulação das emoções, né? Tudo isso aqui é desenvolvido com as práticas de meditação. O nosso cérebro muda. Essa área do córtex pré-frontal, todas as funções são fortalecidas, né? Então a criatividade, o foco, né? Quando a gente medita, pessoal, a gente ativa essa área aqui. Mas, por consequência, tipo um efeito dominó, outras regiões também são ativadas, também são afetadas, tá? Como a amígdala cerebral, a ínsula, o lobo da ínsula, o tálamo e o hipocampo. Eu já falei dos benefícios de meditação e eu já citei essas regiões aqui. Tá? A amígdala cerebral está envolvida com a regulação das nossas emoções, a ínsula com a autopercepção do nosso corpo, muito interessante para a inteligência emocional. Tá? O tálamo, ele é uma estrutura no nosso cérebro que é responsável por receber os estímulos, né, dos 5 sentidos e distribuir para o córtex visual, enfim. E o tálamo, ele dá uma desligada durante a prática de meditação. Então, dá uma amortecida nos estímulos que a gente recebe dos 5 sentidos. Isso aqui também é muito interessante, eu posso falar num próximo vídeo. E o hipocampo também é fortalecido, né? O hipocampo tá lá, a nossa memória de longo prazo, a nossa aprendizagem, né? Então é isso, a meditação transforma o nosso cérebro à medida que aumenta a nossa capacidade de concentração, né, e de foco, diminui a nossa capacidade de divagação. E como a gente fortalece essa região do córtex pré-frontal, todas as funções que estão
ligadas a essa área também são fortalecidas. Então, a gente fortalece a nossa capacidade de concentração, tem mais clareza mental, regulação das emoções e diminui a divagação mental, tá? Então é isso.